Epístola de Judas, verso de número 11. Em torno deste verso, nós conversaremos pelos próximos 30 a 40 minutos. Verso de número 11, Epístola de Judas. Eu passo a leitura do texto indicado com vistas a ganhar o máximo de tempo possível. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Meus amados irmãos, o que eu e você encontramos na altura do enredo estruturante do versículo de número 11? Se não, Judas a nos falar sobre o caráter maligno que marca o coração ou a pessoa de um falso mestre. Lembrando a todos que por detrás de todo falso mestre existe um falso crente. Certamente, na medida em que eu vou dizendo essas palavras, você há de lembrar, sobretudo em especial você que tem acompanhado essa sequência expositiva, que esta proposta de abordagem ela não é nova na Epístola de Judas. De alguma forma, ela esteve presente na altura do texto formado pelos versículos 8 a 10. No último encontro em que eu estive presente como expositor do texto bíblico, este fora justamente o texto analisado, Judas, versículos 8 a 10. E a temática que nos orientou naquele último encontro fora justamente esta: o caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. Percebam já de cara que essa temática perdura. De alguma forma, ela permanece na sequência dos escritos de Judas, em especial no enredo que marca o versículo de número 11. Com vistas a eu e você não perdermos de vista a proposta, a linha tênue que marca os versículos em questão, convém que eu traga à sua memória algumas verdades já alcançadas até aqui. Afinal de contas, nós estamos numa sequência expositiva, em especial tratando a mesma temática. Em primeiro lugar, naquele último encontro, nós vimos o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela indiferença para com a realidade. Versículo número 8, primeira parte. Neste momento do texto, nós destacamos que, em vez de encararem a realidade objetiva da vida, eles acabam apelando para a subjetividade de novas revelações. E de forma direta e indiretamente vão negando o bom evangelho de Cristo Jesus. Afinal de contas, é muito mais fácil eu prender a grande massa com falsas promessas, com falsas profecias, com enredos que não estão ancorados ou enraizados nas páginas do texto bíblico. Porque adotar o critério de exposições continuadas às Sagradas Escrituras é inevitavelmente mergulhar em passagens bíblicas que nós não queríamos ter acesso. Sobretudo porque elas vão nos confrontar. Não vão nos engrandecer, mas vão nos diminuir, nos colocando no nosso devido lugar. Vão se tornando, portanto, uma pedra no nosso sapato. Elas não massageiam o nosso ego, elas geram desconfortos em nós. Então, o que fazem os falsos mestres? Os falsos crentes, eles se desvencilham dessas passagens. Fazem de conta que elas não existem. E, portanto, vão sempre apelando para subjetividades de sonhos. Diz o texto, sonhadores alucinados. Mas também nós vimos uma segunda importante lição naquele último encontro. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela imoralidade. Versículo 8, segunda parte. No final das contas, o caráter que marca a vida de um falso mestre, quase sempre na sua totalidade, é a imoralidade. São sujeitos movidos pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência dos ouvidos, a concupiscência do coração, da mente. São indivíduos entregues às práticas da imoralidade. Mas também nós vimos, em terceiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela insubordinação à autoridade superior de Deus. Versículo de número 8, terceira parte. Nesse momento do texto, Judas vai nos mostrar que eles rejeitam o governo. E se eu e você retornarmos àquela exposição, nós iremos perceber que a expressão governo que aqui aparece, na terceira parte do versículo de número 8,
traz no seu texto original grego a ideia de senhorio. E se nós fizermos uma correlação com algumas passagens do Novo Testamento, esta nuance vai nos remeter à pessoa do próprio Deus, a pessoa de Cristo Jesus. Seja mais claro, pastor. Os falsos mestres, eles não são orientados pelo que diz Deus. Eles não são orientados pelo que ensina Cristo Jesus. Eles não são orientados pela verdade personificada na pessoa do Cristo Rede Vivo, mas são orientados por si mesmos, ou pelas suas próprias leviandades. Tentando ser ainda um pouco mais objetivo, são orientados pelos seus próprios achismos. Mas também nós vimos, em um quarto momento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela difamação à autoridade superior de seres angelicais. Versículo de número 8, quarta parte, todo o versículo de número 9 e todo o versículo de número 10. Nesse momento da exposição, nós tentamos mostrar a importância de nós sabermos reconhecer os nossos limites, até onde nós podemos ir. O arcanjo Miguel, diz Judas, na altura do verso número 9, disputando o corpo de Moisés, não ousou proferir juízos infamatórios, debochar, difamação com respeito ao diabo, a Satanás. No finalzinho do versículo 9, Judas destaca que o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Na verdade, Miguel estava apenas reconhecendo os limites da sua autoridade. Em contrapartida, os falsos mestres sempre têm a tendência de irem além daquilo que está estipulado por Deus nas páginas das Sagradas Escrituras, dizendo coisas, proferindo palavras, anunciações, arautos, profecias que Deus não subscreve. É como se Judas quisesse lembrar aos falsos mestres dos seus dias, bem como os falsos crentes dos seus dias: cuidado! Nem o maioral da corte angelical celestial ousou ultrapassar os limites que a autoridade de Deus lhe havia conferido. Quem somos nós, seres humanos, para irmos além daquilo que Deus nos permite fazer e falar? E aí, na sequência, eu e você nos deparamos com o versículo número 11. Mas para que eu e você possamos entendê-lo, se faz necessário que eu e você tenhamos em mente algumas ideias preliminares. Que verdades eu e você precisamos ter em mente? Primeira delas, quando nós falamos de reputação, nós estamos falando do que dizem os outros. E essa primeira verdade apareceu na primeira exposição dessa sequência expositiva, quando nós analisávamos os versículos 8 a 10. Ela precisa voltar, afinal de contas continuaremos a falar sobre o caráter dos falsos mestres. Quando nós falamos de caráter é diferente. Por quê? Porque quando nós falamos de caráter, nós estamos falando daquilo que é o sujeito. Reputação é o que dizem os outros, caráter é aquilo que de fato nós somos. Muitos podem ter interpretações ou posicionamentos distantes ou distintos acerca da nossa pessoa. Não param, na maioria das vezes, para sentar conosco e dialogar conosco à procura de averiguar as reais motivações do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Apenas saem a dizer coisas a nosso respeito. Muitas dessas coisas são verdadeiras, outras nem tanto. Agora, uma coisa é fato: quando nós falamos de caráter, nós estamos falando não daquilo que os outros pensam, mas nós estamos falando daquilo que nós somos na nossa maior inteireza. Mas também, num segundo momento, importa-nos que eu e você tenhamos em mente: todo falso crente, e por detrás de todo falso crente, eu e você sempre teremos a anunciação de um falso mestre. Eu e você sempre iremos encontrar ou nos depararmos com indivíduos que estão debaixo de juízo divino. Estes indivíduos, estas pessoas, estes falsos mestres, estes falsos crentes, eles estão entregues aos seus próprios caminhos. Não percamos de vista uma máxima que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras: a maior manifestação da ira divina está em deixar o sujeito, o ser humano, ser o que ele quer ser. Quantas vezes eu e você ficamos a nos perguntar: como é que é possível
o indivíduo acreditar em asneiras, como, por exemplo, vassoura ungida, óleo ungido, pá do construtor prudente, lenços ungidos, chapéus ungidos, votos de fé no que diz respeito a questões financeiras. Como é que é possível indivíduos que se dizem ser conhecedores das Sagradas Escrituras ensinarem essas inverdades? Mas também, às vezes, eu e você ficamos perplexos, admirados. Como é que é possível indivíduos, seres pensantes, que têm acesso às Sagradas Escrituras, acreditarem em asneiras como essas? Como é que é possível uma coisa como essa? E aí, Judas vai nos mostrar que tais indivíduos estão entregues à própria sorte. No final das contas, por detrás de todo falso mestre, há um falso crente, e estes estão debaixo de juízo divino. Eles foram entregues à própria cegueira espiritual que os assediava. Mas também, antes de nós adentrarmos ao texto em questão, convém que eu e você tenhamos em mente, os falsos mestres, assim como todo falso crente, traz consigo uma religiosidade corrompida, uma ganância religiosa, a fé como moeda de troca. São indivíduos sempre dados à oposição. Eles gostam de serem do contra, mesmo estando conscientes de que o que está sendo feito é o que é possível, dentro das nossas condições. O que é possível ser feito está sendo feito, mas ainda assim gostam de serem do contra, gostam de se tornarem oposição, gostam de se tornarem uma pedra no caminho da igreja. Pensando estas colocações, inevitavelmente, como já anunciado, eu quero pensar ou analisar o verso de número 11 a partir da mesma temática que nos orientou na última exposição em que eu estive presente. O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. E à luz do verso número 11, algumas importantes lições para todos nós. A primeira delas, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado sob condenação divina. Onde é que está isso no texto? Verso de número 11, primeira parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha como é que Judas começa o verso de número 11. Ai deles. O que é que você temos aqui? Nós temos uma exclamação imprimindo uma carga emocional elevadíssima. A palavra ai, que aqui aparece, num primeiro instante, pode soar aos nossos ouvidos como algo não tão carregado de tão peso assim. Mas isto é um equívoco. Ela significa, à luz das Sagradas Escrituras como um todo, uma palavra de maldição. No início do verso de número 11, o que aí você temos? Nós temos uma palavra imprecatória. Judas está aqui a evocar maldições, juízo de Deus sobre os falsos mestres, sobre os falsos crentes. Noutros termos, nós temos aqui o descortinar profundo dos sentimentos que assediavam o coração de Judas. Sobretudo, em especial, quando ele tinha que lidar com os falsos mestres, com os falsos crentes dos seus dias. E de alguma forma, eu e você temos também evidenciado o modo como ele tratava as heresias dos seus dias. Não pense você que porque nós somos cristãos, somos dados à promoção da paz, que esta promoção da paz deve ser sustentada a qualquer custo. Não! Judas está aqui como uma apologeta, como um defensor da boa fé em Cristo Jesus, argumentando, provando por A mais B, a importância de nós subscrevermos não o evangelho dos homens, mas o evangelho de Deus. Em especial, no início do verso número 11, ele é categórico ao evocar maldições, juízos de Deus sobre os falsos crentes, sobre os falsos mestres. Eu não sei se você sabe, mas no enredo que marca o Velho Testamento, a expressão ai, como um indicativo imprecatório, um evocar de maldições e juízos divinos, aparece 77 vezes.
Os profetas do Antigo Testamento usaram essas expressões não como um lamento melancólico, não como um sentimento de pesar em face da rebeldia, mas pelo contrário, como um evocar de um oráculo de julgamento, de condenação, tanto de nações, quanto de cidades e indivíduos particulares, que rejeitavam os oráculos de Deus, que decidiam por si mesmos trilharem os seus próprios caminhos, rejeitando as diretrizes de Deus postas nas páginas das suas santas leis. No contexto, por exemplo, do Novo Testamento, a expressão ai, dentro dessa configuração de juízo, de condenação, de maldição divina, vai aparecer por 46 vezes, ao longo dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Jesus Cristo, por exemplo, na altura de Mateus 11, 21, usou essa expressão para evocar uma maldição sobre duas cidades importantes, a saber, Corazim e Betsaida. Isso por quê? Porque foram cidades marcadas, assediadas, caracterizadas pela incredulidade. Mas também, se eu e você tomarmos como referência Mateus 23, nós iremos encontrar o próprio Cristo pronunciando 7 ais, 7 palavras condenatórias, de juízo, de maldição sobre os fariseus dos seus dias, bem como sobre os fariseus dos dias posteriores. Dentre os dias se enquadra, por exemplo, o tempo presente. Embora eu e você não tenhamos fariseus na igreja cristã contemporânea, nos moldes do primeiro século, mas existem religiosos inseridos nos corredores da igreja. E os mesmos ais de Cristo Jesus, pronunciados no enredo estruturante de Mateus 23, alcança também a estes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, chegou a pronunciar um ai sobre si mesmo, caso ele abandonasse a pregação fiel das Sagradas Escrituras. A boa anunciação do bom evangelho libertador de Cristo Jesus. Em síntese, antes de descrever os seus pecados, Judas deixa estabelecido que estes falsos crentes, bem como estes falsos mestres, já estavam debaixo de juízo divino. E aí eu preciso resgatar uma afirmação que minutos atrás eu pronunciei, e que já apareceu nas exposições anteriores. Não há maior manifestação da ira de Deus do que deixar o homem ser o que ele quer ser. Quantas vezes, meus amados irmãos, eu e você ficamos perplexos, admirados, estarrecidos do porquê determinadas atitudes tão levianas, escancaradamente contrárias ao bom evangelho de Cristo Jesus, continua ganhando adesão, aceitação em muitos corredores de igrejas. Por quê? Porque são igrejas inteiras, indivíduos, homens, mulheres, homens de grande prestígio, mulheres de grande prestígio, famílias inteiras, igrejas inteiras, denominações inteiras, que estão debaixo da ira justa de Deus. Recentemente, um dos pregadores, devidamente reconhecido no cenário nacional no Brasil, disse: eu tenho viajado o Brasil inteiro e também alguns países, e eu tenho constatado a triste realidade de igrejas inteiras a caminho do inferno. Esta é uma constatação extremamente triste, mas extremamente verdadeira. Afinal de contas, não é porque eu e você temos uma Bíblia em mãos, não é porque eu e você falamos de Deus, não é porque eu e você conhecemos algumas passagens das Sagradas Escrituras, que isso de fato e de verdade irá atestar que nós pertencemos a Deus. No final das contas, meus amados irmãos, todo falso mestre, assim como todo falso crente, está a evidenciar a condenação divina que paira sobre eles. Qual que é a primeira lição da presente exposição? O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado sob condenação divina. Em segundo lugar,
O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela religiosidade corrompida. Onde é que está isso no texto? Versículo número 11, segunda parte. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Isso aqui é interessante, por quê? A história de Caim aparece no livro de Gênesis capítulo 4, Hebreus 11, 1 João 3 e Judas 11. Nessas passagens, Caim nunca é retratado como um exemplo a ser seguido. Em todas essas passagens, Caim é sempre apresentado a todos nós como um exemplo a não ser imitado. Ele é descrito nas páginas do texto bíblico, sobretudo em Gênesis capítulo 4, como o primeiro assassino na história bíblica, tendo matado o seu irmão chamado Abel, à luz do texto de Gênesis capítulo de número 4. Chama a sua atenção para um detalhe. Ele é também conhecido na história das Sagradas Escrituras como um homem deliberadamente incrédulo. Caim foi o primogênito dos nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva. O segundo filho dos nossos primeiros pais, denominado como Abel, ele tornou-se pastor de ovelhas. Já Caim, à luz do texto de Gênesis capítulo número 4, veio a se tornar um agricultor, um lavrador da terra. E aí eu chamo a sua atenção para um outro detalhe. Naqueles dias, não havia uma lei externa, como por exemplo, passou a existir no livro de Êxodo, no livro de Números, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Nos dias de Gênesis, não havia uma lei externa escrita em tábuas de pedras ou em papéis. A lei existia onde? Na tábua da consciência. E diz o texto de Gênesis 3, 21, que logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal. E desse animal, ele toma a pele desse animal e faz vestimentas para Adão e para Eva. De alguma forma, ele estava mostrando aos nossos primeiros pais que para que houvesse redenção, remissão, justificação, se fazia necessário o derramamento de sangue. Se eu e você tomarmos como referência Hebreus capítulo 9, versículo 22, o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer: sem derramamento de sangue não haverá remissão. Aí a pergunta que surge aqui é justamente esta: por quê? Por que deveria haver derramamento de sangue? Porque o pecado, ele sempre irá promover a morte. E Deus usou este recurso pedagógico do sacrifício de animais dentro da perspectiva de um substitutivo para aquilo que iria se mostrar de forma absoluta, perfeita, na cruz de Cristo. Foram um recurso usado por Deus para mostrar a crueldade do nosso pecado e o que nós de fato merecíamos por termos desobedecido às suas santas leis. O que é interessante dentro dessa perspectiva é que certamente Caim sabia deste fato. E o que é interessante também dentro dessa leitura é que num determinado momento, à luz de Gênesis capítulo 4, Caim e Abel aparecem no texto bíblico oferecendo a Deus os seus votos, as suas ofertas, seus sacrifícios, suas adorações. E diz o texto de Gênesis capítulo 4 que Caim ofereceu do fruto da terra. Afinal de contas, ele era lavrador. Já por sua vez, Abel, diz o texto de Gênesis capítulo 4, que ele ofereceu as primícias do seu rebanho. Aí a grande pergunta que surge é: qual que é a relação, pastor Judas, qual que é a relação entre o pecado de Caim e os falsos mestres dos dias do texto bíblico? A relação está no fato de que, assim como Caim estipulou o seu próprio modo de adorar a Deus, os falsos mestres também fazem a mesma coisa. Seja mais claro, pastor, eu e você temos a responsabilidade de cultuar a Deus. E isso nós devemos fazer não segundo o que nós queremos, não segundo o que nós julgamos ser verdade, mas segundo o que está posto nas páginas das Sagradas Escrituras. O texto de Gênesis capítulo 4 nos mostra que Deus aceitara o sacrifício de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim.
Por quê? Porque Caim quis adorar a Deus do seu jeito, do seu modo, seguindo as suas próprias orientações. E não é assim. Não é porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus complacente, um Deus misericordioso, um Deus de compaixão, que Ele aceita que eu e você venhamos nos achegar diante dEle do jeito que nós bem entendemos. Penso eu que aqui eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós. Como eu e você temos adorado a Deus? Como eu e você temos nos achegado diante do Senhor? O que é que de fato e de verdade tem regido as obras das nossas mãos? A nossa conduta diária. Saiba de uma coisa: eu e você temos a incumbência de adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. E nós devemos nos achegar diante dEle não segundo os padrões humanos, não segundo os padrões desse mundo, não segundo os nossos próprios achismos, mas segundo aquilo que está posto na revelação do seu coração para o nosso coração. A história de Caim nos lembra o caminho da religião sem fé, da justiça baseada nas boas obras. É o caminho do orgulho, é o caminho do homem destacando a sua própria justiça, renegando a segundo plano a justiça do próprio Deus, que se mostra de forma latente, objetiva e gritante na pessoa de Cristo Jesus. No final das contas, sobre mim e sobre ti, para a árdua missão, o trabalho também prazeroso de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas não nos esqueçamos de que nesta tarefa árdua e prazerosa, nós temos estruturas muito bem delimitadas nas páginas do texto bíblico, as quais eu e você precisamos seguir. Em segundo lugar, segunda importante lição da presente exposição: o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela religiosidade corrompida. Em terceiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela ganância religiosa. Onde é que está isso no texto? Versículo número 11, terceira parte. Mente cativa, Sagradas Escrituras. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. E aí eu chamo a sua atenção para algumas informações importantes. A expressão movidos de ganância, ela não aparece somente aqui em todas as Sagradas Escrituras. Ela também vai aparecer, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2, versos 15 e 16. A história de Balaão, ela aparece em várias passagens das Sagradas Escrituras. Mas em especial, em termos do marco inicial, aparece em Números capítulo 22, 23, 24 e capítulo 31. O texto citado diz que Balaão foi contratado por Balaque, o rei dos Moabitas. Qual o texto citado? O texto de Números 22, 23, 24 e 31. Digno de destaque é que ele recebeu por isso. Balaque, o rei dos Moabitas, contrata e paga Balaão para profetizar maldições sobre os filhos de Israel. O texto correlato de Deuteronômio 23, versículos 5 e 6, nos diz que por 3 vezes, em 3 ocasiões, Balaão se achegou à nação de Israel para amaldiçoá-la. Mas Deus não deixou, transformando a maldição em bênção. O caminho de Balaão é aquele caminho em que a pessoa negocia as verdades do evangelho, visando a obtenção de lucros. Meus amados irmãos, a fé cristã se tornou um negócio extremamente lucrativo. E alguns indivíduos souberam aproveitar isso malignamente. Em termos mais específicos, hoje é possível eu e você, por exemplo, obtermos grandes lucros se valendo da exploração da fé. Meus amados irmãos, como bem destacou determinado comentarista bíblico, chamado William Hendricks, comentando a epístola de Paulo a Filemon, as pessoas gostam de serem enganadas. Balaão não amava Deus, Balaão não amava o povo do Senhor. Balaão tentou destruir os filhos de Israel, assim como os falsos mestres, assim como os falsos crentes, tentam destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí eu chamo a sua atenção para um outro detalhe.
À luz de Números 31, verso 16, Balaão, sabendo que não conseguia proferir maldições sobre os filhos de Israel, porque Deus não deixava, ele chamou os reis de Moabe e os reis de Midian, os reis midianitas, os reis moabitas, e fez a seguinte sugestão: pegue as suas mulheres, as mais novas, e que elas se ofereçam aos homens de Israel. E na medida em que elas se deitarem com os homens de Israel, praticando imoralidade sexual, introduza no arraial de Israel os ídolos, os deuses de vocês. Ao fazerem isso, vocês estarão minando o poderio bélico da nação de Israel. E a história vai nos dizer que a partir deste conselho, a nação de Israel fora corrompida moralmente e espiritualmente. E eu chamo a sua atenção para um detalhe: Balaão faz tudo isso porque ele ia ganhar recursos financeiros para isso. Você sabe quanto que custa uma vassoura ungida, a depender da igreja que você estiver presente? Uma oferta de R$ 1.200. Sabe quanto que custa um tijolo para a construção da sua casa? Um tijolo minúsculo, pequeno, uma réplica, mas que é um símbolo do tijolo que você vai comprar para a construção da sua casa. Uma oferta de 300, a depender da igreja em que você estiver, até de R$ 1.000. Sabe quanto que custa o chapéu do apóstolo? Custa ofertas exorbitantes, que variam de 500, 600, 700 ou um pouco mais do que isso. Há determinadas procissões, há determinados indivíduos, há determinadas programações que não perdem a oportunidade de explorar a ingenuidade das pessoas. Meus amados irmãos, como é fácil enganar a grande massa. Como é fácil enganar o grande público, apresentando um evangelho barato, fútil, trivial, sem importância para a eternidade. Por que que essas pessoas continuam a fazer isso? E por que que essas pessoas continuam a acreditar nessas coisas? Porque estão debaixo da ira justa daquele que tudo controla, daquele que tudo governa. A expressão precipitaram significa aqui no texto original grego do versículo número 11, derramaram-se. Imagina comigo uma cachoeira de 12 metros de altura, de 50 metros de altura. Vamos esticar um pouquinho mais essa corda, de 100 metros de altura. E as águas caindo, penhasco abaixo, sendo derramadas sobre as pedras, sobre as rochas. Assim são os falsos mestres. No interesse dos seus respectivos corações, eles serão dilacerados, assim como cai as águas de uma cachoeira sobre as rochas lá embaixo. O dia do acerto de contas chegará. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E prestaremos contas do que fizemos e do que deixamos de fazer. Como bem destacara Judas, ai dos falsos mestres, ai dos falsos crentes, pois o dia do Senhor se aproxima. Mais uma vez, em terceiro lugar, a terceira lição da presente exposição. O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela ganância religiosa. E em quarto lugar, para caminharmos para o encerramento, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela rebelião espiritual. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo número 11. Mente cativa, Sagradas Escrituras. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. E aí eu chamo a sua atenção para as seguintes informações. A depender da versão bíblica que você tiver em mãos, não vai aparecer a expressão Corá, mas sim Coré. A história desse personagem marca basicamente o texto de Números capítulo 16, versos 1 ao verso 40. E essa é a história de um dos príncipes de Israel. Nós não estamos falando de qualquer indivíduo. Nós estamos falando de um indivíduo que exercia grande influência no arraial de Israel. E esta história, convém também destacar, é uma triste história.
Corá ou Coré, ao lado de Datã e Abirão, diz o texto, bem como as suas respectivas famílias, foram tragados como uma manifestação da ira de Deus. Foram destruídos, literalmente mortos. Diz o texto de número 16 que a terra se abriu e tragou estes personagens. Chama a sua atenção para um detalhe. Os filhos de Corá ou de Coré não estavam próximos. Eles se mantiveram distantes. E por causa disso, somente os filhos de Corá ou Coré não foram alcançados pela manifestação da ira de Deus. Já Datã e Abirão, toda a família destes homens, todos eles, de crianças a homens, mulheres, todos os servos, todos, foram destruídos como uma expressão da ira do Senhor. Diz o texto de Números 16, verso 35, que 250 líderes dentro da nação de Israel foram mortos, queimados vivos pelo fogo que veio do Senhor Deus. Aí a grande pergunta que surge é justamente essa: como é que é possível uma coisa como essa? Uma mortandade tão assoladora como isto, ou como esta? Como é que isso ocorreu? Como é que isso se deu? Por quê? E a resposta diz o texto de número 16, porque Corá, Datã e Abirão não reconheceram a autoridade do ministério de Moisés e de seu irmão Arão. Eles se levantaram como um motim, como uma oposição ferrenha aos líderes instituídos pelo Senhor Deus. E aí eu chamo a sua atenção para uma informação que é extremamente interessante. Por detrás de todo líder legitimamente instituído por Deus, está o próprio Deus. Se opor a esses líderes é inevitavelmente se opor ao próprio Deus. Eu e você não podemos cair naquele mecanismo de opressão que marca, por exemplo, muitas igrejas neopentecostais. Do tipo, não toquem no ungido do Senhor. Não, não é assim. Até mesmo os ungidos de Deus precisam ser corrigidos. Até mesmo os homens de Deus precisam ser lapidados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas tomemos bastante cuidado. À luz das Sagradas Escrituras, as oposições movidas por egos inflamados, pelas bestialidades do nosso coração, pelas nossas vaidades, pelas arrogâncias da nossa alma, sempre trouxeram grandes consequências nefastas sobre todos estes opositores. A semelhança entre os falsos mestres e Corá é que eles perverteram a paz da igreja, promovendo sedição e revolta contra os seus líderes. Permita-me aqui uma citação literal, e eu vou explorar a sua paciência nessa reta final da exposição. Vou ler literalmente. Devemos estar preparados, pois todas as gerações de cristãos, fiéis, terão de enfrentar perseguidores que professam uma falsa religião como Caim, bem como profetas vendidos por dinheiro para falar mentiras como Balaão, e líderes facciosos movidos pela arrogância e pelo desejo de poder como Corá. Talvez na noite de hoje você esteja a dizer para você mesmo: graças a Deus, eu não me enquadro em nenhuma dessas características. Será? Todos nós precisamos rever e avaliar as reais motivações do nosso coração. E aí eu chamo a sua atenção para a seguinte informação. Deus prima muito mais pelas motivações do nosso coração, do porquê fazemos o que nós estamos fazendo, do que aquilo que realmente nós estamos fazendo. Seja mais claro, pastor. Por que você está aqui na noite de hoje? O que te trouxe aqui? Estar aqui não conta pontos diante de Deus, mas as motivações do nosso coração, isso sim conta pontos diante do Senhor. O que é que nos trouxe aqui na noite de hoje? Mais uma vez, em quarto lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela rebelião espiritual. Pergunta: você é uma pessoa suscetível a ser corrigida ou é uma pessoa resoluta em não ser corrigida? Qual que foi o tema da presente exposição? O caráter dos falsos mestres, evidências visíveis da apostasia. 4 lições foram destacadas na noite de hoje. A primeira delas:
O caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado sob condenação divina. Versículo 11, primeira parte. Segundo lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela religiosidade corrompida. Versículo 11, segunda parte. Terceiro lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela ganância religiosa. Versículo 11, terceira parte. E em quarto e último lugar, o caráter apóstata dos falsos mestres é evidenciado pela rebelião espiritual. Versículo 11, última parte. E à luz do texto em questão, algumas aplicações práticas para todos nós. A primeira delas, muito cuidado ao cultuar ao Senhor. Importa-nos que eu e você venhamos cultuá-lo, mas eu e você não podemos cultuá-lo do jeito que nós queremos. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Eu e você precisamos cultuar a Deus em obediência. Tomemos bastante cuidado para que eu e você não caiamos no erro de Caim. Caim quis cultuar a Deus do seu jeito, do seu modo, oferecendo frutos da terra, quando Deus já havia estipulado que se fazia necessário o derramamento de sangue. Já Abel, diz o texto, que ofereceu das primícias do rebanho, da gordura célebre dos seus animais. Aí a grande pergunta que surge é: como você tem se achegado diante de Deus? Nunca foi do seu jeito, sempre do jeito do Senhor. Na sequência, muito cuidado com as motivações do seu coração. Mais do que estar aqui, você precisa estar aqui com as motivações corretas. No caso, por exemplo, da ganância exorbitante, religiosa, que marcou Balaão, nós temos de modo bastante claro uma ganância assoladora que regia as obras das suas mãos, suas atitudes religiosas. Muito cuidado com as motivações do seu coração. Pastor, importa que eu esteja aqui. Nem sempre diante do Senhor importa os nossos atos de religião, importa as nossas motivações. E por fim, em terceiro lugar, a terceira aplicação. Nós que estamos à frente da igreja, pastores, oficiais, presbíteros, nós que dizemos que somos homens de Deus, nós temos os nossos erros, nós precisamos ser corrigidos. Todavia, meus amados irmãos, cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Eu não estou aqui querendo blindar ninguém, longe de mim isso. Eu sou um miserável pecador, eu estou diariamente em face dos meus pecados. Agora, existem oposições que não são movidas pelo desvio doutrinário. Se eu e qualquer outro pregador, oficial no contexto da igreja, estiver a ensinar uma inverdade, a oposição precisa se mostrar com zelo, com cuidado, com atenção, com amor. É o pastoreio do pastor. Agora existem oposições que são movidas por bestialidades. O sujeito sabe que o que está sendo feito é verdade. O sujeito sabe que o que está sendo feito é o que é possível, mas ainda assim ele se mostra como uma pedra no caminho. Deus não aceita esse tipo de postura. Mais cedo ou mais tarde, o juízo, a disciplina de Deus virá sobre todos estes que adotam este mecanismo de conduta. E assim como aconteceu com Corá ou Coré, Datã e Abirão, a ira de Deus, mais cedo ou mais tarde, na nossa perspectiva, irá se mostrar. Se eu falhar, meus amados irmãos, ao pronunciar uma inverdade, não deixem, por favor, me alertem, porque não é intencional. Agora, meus amados irmãos, saiba que não é por causa de mim, é por causa dele. De alguma forma, ele protege aqueles que ele chamou para usar. E se aquilo que eu falei na noite de hoje, de fato e de verdade, veio do coração dele para o seu coração, e como eu posso saber se o que tu pregastes na noite de hoje é verdadeiro ou não? Conferindo nas Sagradas Escrituras. Se aquilo que foi pregado está no texto bíblico, meus irmãos, todos que aqui estão presentes, não tem outra alternativa a não ser colocar em prática. Dizer para si mesmo: eu não vou ouvir isso,
Porque no final das contas, quem conduz a minha vida sou eu mesmo. Cuidado, isso poderá atrair sobre a sua vida manifestação da ira divina. E não é por causa de mim, é por causa daquilo que foi pregado na noite de hoje. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. A tua palavra, Deus, foi pregada, a tua palavra foi anunciada. Tenha misericórdia de todos nós, ó Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, cairmos no erro de Caim, no erro de Balaão, no erro de Corá. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Senhor Deus, sermos falsos crentes, falsos mestres. Cubra-nos, ó Deus, com a tua graça. Cubra-nos, ó Deus, com a tua misericórdia. Todos os ruídos da comunicação presentes, ó Deus, ao longo desta exposição, remova todos, em nome de Cristo Jesus. Que haja edificação espiritual, mudança de vida, mudança de comportamento, Senhor. Ó Deus, estamos certos, ó Deus, de que ninguém vai lograr êxito trilhando os caminhos de um falso evangelho. Os nossos amados visitantes que adentraram a tua casa na noite de hoje, este salão de culto, ó Deus, por favor, em nome de Cristo Jesus, trabalha no coração de todos, traga salvação, mudança de vida, mudança de comportamento. Nós que já fazemos parte desta igreja, continue a trabalhar em todos nós, que seja a tua vontade a prevalecer sobre a nós, que possamos diminuir cada vez mais e o Senhor crescer mais e mais em todos nós. Em Cristo Jesus, amém e amém.